Fala galera, beleza? Boa tarde. Bom, novamente aqui Rafael Leão para falar com vocês sobre um tema muito recorrente, tanto no Enem, tanto no vestibular do Enem, como no nosso dia a dia, como na nossa formação como agente político, como cidadão, beleza? E o tema da aula de hoje vai ser democracia, tá bom? Ao longo da semana nós teremos também outras aulas sobre democracia, amanhã com o pessoal, com a Natália Luna, falaremos sobre movimentos sociais, e muito do que você vai ver aqui hoje comigo sobre democracia, a gente viu também na aula de cidadania, na live que aconteceu no sábado, na live com o professor Felipe que aconteceu ontem, no domingo, tá bom? Então são temas muito recorrentes e muito importantes para a gente entender aquilo que nos ronda. Fechado? Então, beleza, vamos lá. Vou compartilhar aqui com vocês a tela, vai ficar aquela bagunça, né? De vai tela, volta tela, vai tela, volta tela, mas não se preocupem, espero que fique da melhor forma possível para vocês. Novamente, estou fazendo um formato de aula diferente daquela do YouTube, da temática de escravidão, para ver se fica mais próximo daquilo que a gente está acostumado, tá bom? Para vocês verem algumas imagens também com maior detalhe. Fechado, então? Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui a tela com vocês, beleza? E vamos lá. Eu acho que aparece, né, do lado aqui com vocês, enquanto eu compartilho a tela. Uma citação muito importante, que demonstra um pouco o que a gente entende sobre democracia, né, vai ser do Mahatma Gandhi: só pede diálogo quem não se garante no soco. É óbvio que isso não é uma citação existente, né, não é verdade, a gente não acredita nesse bilhete, tá bom? Mas o que eu queria mostrar aqui para vocês, né? É que toda a pauta sobre democracia, do início do que a gente conhece como democracia até hoje, está pautada na palavra diálogo, tá bom? E muitas vezes essa democracia vai ser reprimida para quem se garante no soco, tá? Pelo monopólio do uso da força. Mas vamos lá. O que é democracia para você? Se a gente pegar aquele conceito simples que todo mundo fala, é o governo do povo, demo. É um prefixo que significa povo, e cracia, governo, modo de governo. Então, um governo do povo. Mas mais importante do que essa definição é o que a gente vai estar estudando aqui sobre o que ela representa no imaginário do cidadão e dentro da organização social que a gente vive. Vamos lá. Esse é o berço da democracia. O que isso aqui parece para você? Essa imagem. Então, beba água, lembre sempre disso, beba água. Essa foto representa parece um Congresso Nacional, parece um teatro, onde você tem um palco e tem pessoas assistindo, uma arquibancada, enfim. Esse lugar a gente vai chamar de ágora, tá? A ágora nada mais é do que o centro de debate e o centro de discussão dos gregos no período clássico, tá? Imagine então, vai fazer um filme na sua cabeça, imagine então que tem um grego bem ali no meio dessa imagem e ele começa a discursar para as pessoas, tentando fazer com que elas sejam convencidas da opinião dele. Ali eram feitos os debates do que seria o início da democracia, uma democracia feita pelo povo, em que ele debata, certo, com outras pessoas para chegar no consenso. A democracia é um modo de governo que muita gente gosta de trabalhar como a forma de governo do consenso entre que opiniões diferentes cheguem num consenso e dali se tome uma decisão, tá? Então o berço da democracia vai ser nesse lugar chamado de ágora, da Grécia Antiga, certo? Aqui a definição do Dicionário de Conceitos Históricos, que é um livro muito importante que a gente usa muito na faculdade. Democracia é uma forma de governo que tem como característica básica a escolha dos governantes pelo povo. O governo do povo. Beleza? Vamos lá, democracia grega. Lembrando sempre sobre a aula de sábado, primeiro ponto, vamos debater essa questão do conceito grega. O berço da democracia é a Grécia, professor? Não, o berço da democracia é a Grécia. Só que a gente não pode achar que todos os gregos eram democráticos no período clássico. Um exemplo claro é esse aí da foto. Quem que é esse cara da foto? É o Leônidas, o filme 300, também conhecido como Fala 300. Fala 300, Fala 300. Já viu esse vídeo do Thiago Ventura? Maravilhoso esse vídeo. Enfim, esse é o Leônidas. Olha bem para a cara dele. Olha aí, não, ó, vamos lá, olha na cara dele. Ele parece democrático para você? O que você acha? Ele não tem muita cara de ser democrático, não é? Então, o governo espartano não tem cara de ser muito democrático. Por que eu estou mostrando essa foto? Para você saber que a democracia, ela não vai ser grega. A democracia vai ser ateniense. Ela vai nascer em Atenas.
E Atenas não é a Grécia como um todo. Atenas é uma cidade-estado grega. Professor, o que é cidade-estado? Já expliquei na aula de sábado, mas para quem não viu, cidade-estado nada mais é do que um montoado populacional, uma cidade, em que essa cidade se pareça e se organiza como se fosse um país, certo? Com as suas próprias leis, com seus próprios costumes, seu próprio modo de governo. Como se Cuiabá, apesar de estar no Brasil, com uma cultura brasileira, com um povo miscigenado que seja parecido, ela tem suas próprias leis, como se aqui fosse uma monarquia e Várzea Grande, por exemplo, fosse uma democracia. Então, são cidades que têm dentro de si uma organização como se fosse um único país, um país sólido, entendeu? Por exemplo, Mônaco, o Principado de Mônaco, lá na França. Hoje é muito parecido, eles têm tamanho de cidade, parece uma cidade, só que é um país, na verdade. É até príncipe. Aqui é a mesma coisa, tamanho de cidade, certo? Modo de viver de uma cidade, mas que tem um país, tem um governo que é completamente diferente de uma cidade vizinha. Então, isso é uma cidade-estado, beleza? Como você pode ver ali no mapinha, temos Atenas, Esparta, vamos ter outras cidades-estados também, como Tebas, tá bom? E a democracia ateniense vai estar focado no poder da fala. Lembra a imagem que eu te mostrei da Ágora, daquele teatrão lá da galera do Batendo? Tudo está relacionado ao poder da fala. Tá bom? A importância do debate. O debate do poder do convencimento entre as pessoas. Vamos lá. Vamos trabalhar aqui um tema. Professor, como se daria então essa democracia? Vamos fazer um exemplo. Finge que está na sua casa. Vamos até baixar aqui. Finge que está na sua casa. Como é feito um debate democrático? Vamos lá, eu vou fazer aqui uma interpretação. Pensei que agora eu vou fazer. Vou pegar até uma camiseta aqui, peraí. Tá, vamos lá. Fazer uma interpretação do que seria um debate democrático. Você está aí na sua casa, junto com o seu irmão. Você olha para o seu irmão e fala, vamos fazer um debate democrático aqui. Eu acredito que a partir de hoje, todas as paredes aqui de casa devem ser pintadas de azul. Certo? Vamos fazer uma votação aqui, um projeto de lei, para que todas as paredes sejam pintadas de azul. Aí seu irmão vai virar para você e falar, não, peraí, azul não. Eu prefiro que as paredes aqui de casa sejam pintadas de vermelho. Mas por que você... Não, eu prefiro que sejam pintadas de vermelho. Então vamos fazer um debate, vamos ser democráticos. Bom, vamos lá. Eu acredito que deve ser pintado de vermelho porque o azul é uma cor muito calma, que acaba dando sono nas pessoas. Certo? O vermelho é uma cor mais viva, que dá mais... Inclusive dá fome. Tem alguns estudos que falam que o vermelho dá fome. É uma cor mais viva, mais quente também. Vai dar vida na nossa casa. Aí o seu irmão vira e fala, não, eu acredito que o azul é uma cor mais serena, uma cor mais calma. Eu acredito que as paredes devem ser azul, porque dá mais tranquilidade para que você estude, para que você trabalhe, que não dê aquele choque que o vermelho dá. E aí? Bom, vamos chamar mais gente então para esse debate. Você chama seu primo, chama seu cachorro, chama o gato, o peixe, sua mãe, seu pai, enfim, chama qualquer pessoa aí e apresente os pontos de vista. Eu acredito que o azul seja uma cor mais sensata para se pintar as paredes e o outro acredita que é o vermelho. Após esse debate, essa tentativa de um convencer o outro, chega-se num consenso e é feita uma votação. Essa votação é feita e a maioria decide. Bom, a maioria votou e vamos pintar as paredes de azul. Pronto, você acabou de ser democrático. Você acabou de imitar o Congresso Nacional Brasileiro. Só que em vez de uma lei de pintar as paredes, eles estão votando leis, por exemplo, do que pode ou não ser, por exemplo, vamos lá, quantos por cento do PIB serão investidos na educação? Eles vão fazer um projeto de lei, certo? Vai fazer uma votação, olha, eu acredito que 10%, eu acredito que 15%, 5%, enfim. Tá vendo o que é a democracia? É o debate entre as pessoas para que elas se convençam e cheguem num consenso. Essa é a base do poder democrático, certo? E é isso que a gente tenta, quem defende esse modo de governo, tenta não perder. Para que é possível que tenha oposição. A oposição é necessária, porque às vezes as pessoas querem fazer um tipo de votação e aparece o cara da oposição e fala, olha, mas esse ponto pode ser melhorado, esse ponto pode ser melhorado. Não tem problema você ser oposição e pensar diferente. O problema é quando não há esse diálogo, entendeu? Então, a base da democracia é a base do diálogo e do convencimento.
Falando sobre a democracia grega, uma pegadinha que cai muito no vestibular é sobre a isonomia ateniense. Porque na Grécia, nessa democracia direta, eles conseguiram, já no governo de Clístenes, baixar a seguinte lei: todo cidadão é igual perante a lei. Porém, se você olhar ali, ó, tem um asterisco. O que é esse asterisco? Asterisco, professor. Nem todo mundo é cidadão. Todo mundo, todo cidadão é igual perante a lei, mas nem todo mundo é cidadão. Então me explica isso direito. Vamos lá. Na isonomia ateniense, quem não era cidadão? As mulheres, certo? Já peguei esse slide da aula de sábado. Se você achou a aula de sábado, sabe o que eu estou falando. As mulheres não eram bem vistas, não eram bem aceitas na sociedade ateniense. Tanto que existe uma música do Chico Buarque chamada Mulheres de Atenas, certo? Depois você assiste. Menores de idade não eram cidadãos atenienses. Escravos não eram cidadãos atenienses. Filhos de imigrantes não eram cidadãos. Estrangeiros não eram cidadãos. Professor, quem que sobrou então? Sobraram os homens maiores de idade, que nunca tenham sido escravos, que sejam atenienses. E de preferência ricos. Por que ricos? Porque a base da democracia ateniense também está laudada na escravidão. O professor nunca tinha ouvido falar sobre isso. Então pensa no seguinte: para que esse grego, para que esse ateniense possa participar da ágora, para que ele tenha tempo de ir até a praça da cidade para debater sobre políticas públicas, sobre leis, alguém tem que estar trabalhando para ele. E esse alguém era o escravo. Nós não podemos esquecer que em Atenas existia muitos escravos. Uma escravidão muito diferente do que a gente vai ver aqui no Brasil, mas ainda assim existiam os escravos da antiguidade. Então, essa democracia, esse poder da fala, foi conquistado graças a esse tempo que esse ateniense tinha, tá? O tempo de ir lá no centro da cidade e debater, tentar convencer outras pessoas. Tá bom? Apenas 12% aproximadamente dos gregos atenienses eram cidadãos. Então, todo cidadão é igual perante a lei, mas nem todo mundo é cidadão. Apenas 12% era cidadão. Homens, de preferência ricos, maiores de idade e atenienses, nascidos lá e filhos de pais atenienses. Fechado? Então, vamos lá. Olhando agora mais a ponto do vestibular. Democracia ateniense, características. Como funcionava? Era uma democracia direta. Não é como no Brasil, que eu voto num deputado e esse deputado vai lá e me representa. Vou até afastar aqui. Não era assim. Por exemplo, eu voto um deputado e esse deputado vai lá e vota as leis. Não. Eu mesmo fazia a minha democracia. Eu ia até lá e votava a lei diretamente. Eu praticava essa democracia. Então, era uma democracia direta. Eu não votava em alguém para me representar. Tá bom? Era uma democracia participativa, porque eu participava diretamente nessa votação. Eu mesmo ia lá e participava. O poder da fala era muito importante. O poder do convencimento era a base de toda essa democracia, toda essa discussão. E o poder da diferença. Lembre-se que eu falei sobre oposição. É muito importante que haja a diferença no debate democrático. Tem que ter oposição. Porque se todo mundo pensar igual, ninguém vai conseguir apontar erros dentro daquela política. Então, por exemplo, debate da Previdência, por exemplo. O governo foi lá e falou, vamos fazer a reforma da Previdência. Vai ser assim, assim, assado, pessoas a partir dessa idade já terão que pagar, só vai conseguir aposentar acima dos 65 anos, blá, blá, blá. Enfim, fizeram um projeto de lei. Veio a oposição e falou, pera, vamos lá. Então, se essas pessoas que forem de baixa rendas, do BCC lá, enfim, aqueles códigos deles, se essas pessoas pudessem aposentar um pouco antes, e se elas pudessem contribuir um pouco menos, e se essas pessoas forem englobadas também nessa rede de proteção, o que são isso? São os destaques que a gente vê muito no jornal, certo? Projetos de emenda no projeto de lei, porque tem um projeto de lei que o governo quer aprovar e a oposição fala, olha, aqui dá para ser melhorado, aqui dá para ser melhorado, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Chega-se num consenso, essas mudanças são votadas e chega num projeto final. Esse projeto final normalmente é aquele feito pelo governo, mas que ao longo dos apontamentos da oposição, de acordo com as votações, ele vai sendo mudado para chegar num consenso final. Lembra quando ia ter a votação da reforma da Previdência, o governo falava, olha, esperamos economizar tanto. De acordo com essa mudança, agora vai economizar um pouco menos. Aí, de acordo com essa mudança, vai economizar um pouco mais. Essas eram as mudanças que eram apontadas para que chegasse num projeto final com que todos concordassem.
Beleza? Esse é o poder da democracia. Engraçado falar sobre democracia na antiguidade, porque muitas vezes a gente fica julgando a antiguidade, né? Fala, nossa, mas isso é meio óbvio, a democracia é o melhor sistema de governo. E aqui a gente não está vindo aqui para falar sobre o melhor sistema de governo ou o pior. Estamos falando da democracia em si. Tá? Não sei se você já assistiu Game of Thrones, mas tem uma passagem muito legal na última temporada, no último episódio da última temporada. Para quem está assistindo, pula aí, tá? Pula, sem spoiler. Mas enfim, na hora de decidir quem seria o novo rei dos Sete Reinos, eles fazem um círculo de decisão, e aí o Sam vai lá e fala isso aqui, ó. Bom, quem vai poder votar hoje? E o Sam vai lá e dá uma dica. Que tal todo mundo votar? Bem parecido com a democracia ateniense, tipo, não, vamos todo mundo votar aqui e decidir quem é o rei. Qual foi a reação da galera? Todo mundo começou a rir. Porque você pensa numa Idade Média, que é mais ou menos ali onde se parece passar o Game of Thrones, você chegar para um senhor feudal, para um rei e falar, olha, vamos fazer a votação aqui, todo mundo vota igual e decide quem é o rei? Você consegue imaginar isso? É meio complicado você imaginar isso. Então, a gente não faz julgamento de valor sobre o modo de governo, o modo de decisão. Tá? A gente estuda historicamente esse sistema. Então, vamos voltar aqui na Grécia para fechar. Democracia ateniense é uma democracia direta. Eu vou lá e participo diretamente. Uma democracia participativa, baseada no poder da fala, no poder do convencimento. Beleza? Ao longo da história, teremos outros modos de governo, como o absolutismo na França, na Inglaterra. Beleza? Aqui nós temos o absolutismo inglês, com Henrique VIII, aquele que vai criar uma outra religião. Temos também o absolutismo francês, com Luís XIV, certo? Até que veio uma galera chamada de iluministas. Na aula de cidadania, no sábado, eu falei um pouco deles, mas falei bem rapidamente. Vamos lá. Quem eram os iluministas? Os iluministas eram pensadores que estudando em meio àquele sistema absolutista do século XVII e XVIII, começaram a confrontar algumas verdades daquele sistema, certo? Começaram a filosofar sobre aquele sistema. O primeiro deles, o John Locke, que eu falei sobre eles ontem, liberdade para dentro da cabeça, que defendia que toda pessoa, quando nasce com alguns direitos fundamentais. Nasci, já tem esses direitos, certo? Fechado. Quais são esses direitos? Direito à vida, à liberdade, à propriedade. Quem que ele está atacando aqui? Ele está atacando um regime que não te dá a liberdade de você acreditar no Deus que você queira, que você quiser. Ataca o governo que tira a sua propriedade. Ataca um governo absolutista que o rei pode mandar te matar ou não. Beleza? É isso que ele ataca. Depois nós temos iluministas como Voltaire. Voltaire, ele era um cara muito ligado à liberdade de imprensa, à liberdade de expressão. Tanto que uma frase, que não foi o que ele disse, ele não disse essa frase, mas uma frase que muito representa o que ele fala, tá? Cuidado com essas frases prontas. Você só fala merda, mas tem o direito de continuar falando. Não é bem essa frase, mas a frase que atribuem a ele, numa biografia dele, é: posso não concordar com nenhuma palavra do que dizes, mas defenderei com a minha vida, se necessário, o direito de você dizê-las. O que essa frase do Voltaire quer dizer? E olha como ela é importante. Olha, eu posso não concordar com o que você fala. Eu acho que você fala muita merda. Eu acho que você está viajando. Mas eu acho que é importantíssimo que você tenha o direito de falar. Quem que ele está atacando, por exemplo? Ele está atacando um sistema de governo que, mesmo que ele não concorde, o importante é que ele possa discordar. Por exemplo, você e seu amigo. Ou, por exemplo, que a gente vê hoje em dia até. Vamos lá, como é que eu posso explicar isso para vocês? Vamos lá. Existem pessoas que acreditam que o Estado tem que intervir mais na economia. Existem pessoas que acreditam que o Estado deve intervir menos na economia. Mas é importante para ambos que os dois possam defender esse modo de governo deles. Porque, por exemplo, numa ditadura, num fascismo, não existe esse poder da escolha, esse poder de eu poder falar que o Estado tem que intervir menos ou mais. O Estado decide pronto. Ou então, um outro exemplo. Bom, eu acredito, tá, que... Ai, gente, como é que eu posso explicar isso para vocês? Bom, travei agora.
A mesma parada lá das paredes. Você acredita que a parede tem que ser pintada de azul. Seu irmão acredita que a parede tem que ser pintada de vermelho. O importante é que os dois possam decidir qual cor a parede vai ser pintada. É importante que você tenha o direito de expressar sua opinião. Tá? O pior de todos os cenários é que você não possa expressar sua opinião e que você não tenha o direito de escolher. Por isso que o Voltaire fala, eu posso não concordar com o que você fala, mas eu acho importante que você tenha o direito de falar. Tem até uma corrente de Facebook que falava muito sobre isso, que era assim, primeiro eles perseguiram os comunistas, mas eu não era comunista, então não vi problema. Depois eles perseguiram os petistas, mas eu não era petista, então não vi problema. Depois eles perseguiram quem era do PSDB, mas eu não era do PSDB, então não vi problema. Depois perseguiram os do democratas, mas eu não era democrata, então não tem problema. Depois perseguiram o STF, mas eu não era do STF, e eu não vi problema. Depois perseguiram a mim. Só que aí não tinha mais ninguém para me apoiar. O que esse governo, essa brincadeira, esse meme quer dizer? Que quando você vê uma injustiça, quando você vê alguém sendo perseguido por aquilo que ele acredita, você tem que reprimir essa perseguição, porque essa pessoa, mesmo que você não concorde com ela, ela tem que ter o direito de dizer. Lembrando que toda essa liberdade de expressão também tem os seus limites. Tá? E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Do outro lado, nós temos um outro ministro chamado Rousseau. Aquele que é uma frase também muito famosa, que não foi ele que falou, mas que resume bem o que ele pensava. O homem é bom, a sociedade é o que o corrompe. Rousseau vai escrever um livrinho como se fosse chamado de O Bom Selvagem. E ele acredita, certo, que esse homem, ele não nasce, não é que ele nasce bonzinho, tipo, é bonitinho e tal, não. Ele nasce zero, nasce zerado. E ele vai se tornar uma pessoa ruim de acordo com a sociedade que ele vive. Beleza? Um tema muito importante no Enem, cai muito, é a comparação entre esses dois filósofos. Primeiro, Hobbes, que diz que o homem é o lobo do homem. Do outro lado, Rousseau, que acredita que o homem é bom, a sociedade que o corrompe. Essa é uma dualidade que cai muito no Enem. Se você pegar os Enems passados, cai muito. E o que eles querem dizer? Esses dois homens são contratualistas. É uma linha de pensamento na filosofia. E o Hobbes acredita que, olha, o homem, ele é mau por natureza. Certo? Ele é egoísta, ele é mesquinho, ele tem muita rivalidade. Porém, para que a sociedade consiga viver, os homens vão fazer um contrato social que todo mundo concorde com esse contrato, para que todo mundo consiga viver baseado nesse contrato. Esse contrato, o que a gente pode chamar esse contrato? A Constituição, um projeto de lei. E fala, olha, os homens são maus, só que se não tiver um Estado para segurar eles, eles vão se definhar. Um é o lobo do outro e todo mundo vai se arregaçar. Então, o que a gente vai fazer? Para que a sociedade consiga viver, a gente faz um contrato, para que todo mundo respeite esse contrato. Rousseau diz o seguinte, a sociedade precisa de contratos. Só que ele não acredita que esse contrato é feito porque o homem já é mau. Para ele, o homem é bom, o homem é inerte. Mas é importante que façam contratos para que todo mundo consiga viver em sociedade. Beleza? Então, são duas formas de pensamento que caem muito no Enem. Caem muito no Enem. Um outro ministro muito importante que vai impactar diretamente com aquilo que a gente conhece hoje é esse cara chamado de Barão de Montesquieu. Faz biquinho. Tem que fazer biquinho para falar francês. Montesquieu. Tem que estar crocando, que nem o Jacan fala. O que o Montesquieu fala? Também é uma frase que não é dele, mas resume o que ele fala. Só o poder detém o poder. Ele acredita que o poder tem que ser dividido em três. Para quê? Para que o poder, caso esse poder está fazendo muita coisa errada, um poder consiga segurar o outro. O professor não consegue entender. Vamos lá. Montesquieu nasce numa época absolutista na França. Então, beleza, podem ter existido reis muito bons na França. Por exemplo, Luís XIII foi um puta rei legal. Luís XIV foi um rei inteligente. Ele vai fazer muita coisa boa pela França. Só que da mesma forma que um governo pode ser muito bom porque o rei é bom, imagina que morre o Luís XIV e entra o Luís XV, que é um louco da cabeça, que começa a fazer um monte de besteira. Não tem ninguém para frear esse cara, porque esse cara manda em tudo. Entendeu a importância para Montesquieu para que um poder consiga segurar o outro, para que o poder não fique concentrado na mão de uma pessoa só? Porque se o poder está concentrado, essa pessoa pode fazer o que quiser.
Então, o Barão de Montesquieu vai lá e propõe o seguinte: podemos pegar esse poder e dividir em três, para que um poder consiga segurar o outro. Tá? E eu vou explicar isso melhor explicando a democracia brasileira. Então, todos esses iluministas vão começar a criticar essa forma de governo absolutista. Tá? Tanto que eles serão inspiração para as revoluções que acontecem. A Revolução Inglesa, que a gente já explicou na aula de cidadania, e também para a Revolução Francesa. Inclusive, a data de comemoração da Revolução Francesa é 14 de julho, foi esses dias, que é o dia da queda da tomada dessa Bastilha aí. A Bastilha nada mais era do que uma fortaleza, em que prendiam as pessoas que eram contra o governo. E por que virou um exemplo muito grande dessa queda, essa Revolução Francesa? Porque, vamos lá, as pessoas não podiam falar mal do governo, certo? Não podia. O governo lá, o rei mandava, absolutista, ninguém podia falar mal dele. Quem falasse mal era preso e ficava dentro dessa Bastilha. Então a população foi lá e arrancou de dentro dessa Bastilha o pessoal que era preso por falar mal do rei. Olha a representatividade disso. Como que fala, olha, você não pode ser preso só porque você fala mal de um cara. Por isso que a tomada da Bastilha ficou muito representativa. Além disso, aí também tinha muitos armamentos que foram roubados, que foram utilizados na Revolução. Mas eu quero que você perceba esse simbolismo que existe. Agora uma questão, vamos lá, vamos fazer uma questãozinha aqui de Enem, rapidão. O conceito de democracia, no pensamento de Habermas, é construído a partir de uma dimensão procedimental, procedimento, certo? Calcada, ou seja, baseada no discurso e na deliberação. Então, aqui que a questão falou aqui para a gente, o conceito de democracia, segundo esse cara aí, chamado Habermas, é baseado no discurso e na deliberação. A legitimidade democrática exige que o processo de tomada de decisões ocorra a partir de uma ampla discussão pública, para somente então decidir. E está falando aquilo que a gente já falou, a importância do debate nessa discussão democrática. Assim, o caráter deliberativo corresponde a um processo coletivo de ponderação e análise, permeado pelo discurso que antecede a decisão. Então, para qualquer tipo de decisão, é necessário que se tenha um discurso, um debate. Beleza? Vamos lá. O conceito de democracia, proposto por Jürgen Habermas, pode favorecer processos de inclusão social. De acordo com o texto, é uma condição para que isso aconteça. Então, vamos lá. O conceito de democracia proposto pelo Habermas pode favorecer alguns processos. Qual é o conceito de democracia? O que ele defende? O debate, o discurso, não é? Então, vamos ver. De acordo com o texto, é uma condição A, participação direta periódica do cidadão. Talvez isso possa ser importante para a democracia, a participação do cidadão é importante, mas não é sobre isso que o Habermas está falando. B, debate livre e racional entre cidadãos e Estado. Talvez possa ser. C, interlocução entre os poderes governamentais. Pode ser também. Eleição de lideranças políticas com mandatos temporários. Isso é algo também importante na democracia, mas Habermas não está falando sobre isso. E, controle do poder político por cidadãos mais esclarecidos. Ele não falou sobre isso, sobre essa questão de superioridade, a pessoa ser mais estudada ou não. Sobre o que Habermas fala? Sobre a discussão, o debate, o consenso. Então, qual alternativa mostra aquilo que ele está falando? A B, debate livre e racional entre cidadãos e Estado. Para que se seja democrático, é preciso que tenha debate, oposição entre ideias, pessoas pensando diferente para chegar no consenso. Beleza? Agora, tomar uma aguinha, tá acabando já, relaxa. Vamos falar sobre a democracia brasileira. Quando nasce a democracia brasileira? Na proclamação da República em 89. Antes disso, nós temos o governo imperial, que não era democrático. As mulheres só votam em 1932. Então, perceba, de 89 até 32, nós não temos a participação da mulher diretamente nas votações do Brasil. A ditadura varguista, que começa em 37 e acaba em 45. Já foi um período que não foi democrático, não houve eleição para governador, para presidente. Os analfabetos só votam no Brasil a partir de 88.
Nossa, professor, pesado isso, pesado. Mas o que isso representa? Representa que em 70, apenas 39% da população votava, certo? 39% da população votante em 70, que era maior de idade, enfim. Então perceba que até 88, grande parte da população brasileira que era analfabeta não poderia votar. Mostrando como essa democracia, às vezes ela agrega muita gente e às vezes não. No começo você julgou lá o grego, né? Nossa, mas só 12% votava. Mas veja bem, aqui no Brasil, em 88, o analfabeto não votava. E muita gente era analfabeta no Brasil naquela época. Beleza? A democracia brasileira, então, como funciona? Ela é uma democracia indireta. Lembra que lá nos gregos ela era direta? Eu ia lá e votava. Eu ia lá e decidia. Agora ela é indireta. Por quê? Porque em vez de eu participar, eu voto em alguém e esse alguém vai lá e me representa. Beleza? É uma democracia, então, representativa. Eu voto num deputado e esse deputado vai lá e me representa. Eu voto num vereador e o vereador vai lá e me representa. Ela é indireta, porque vai para alguém e esse alguém vai lá e me representa. Peraí para aparecer. Eu voto em alguém e esse alguém vai lá e me representa. Ela não é direta, de eu ir lá e decidir diretamente. Olha a diferença da representativa e da participativa, que é a grega. Beleza? Mas ela ainda é pautada no poder da fala, no poder do convencimento e no poder da diferença. Então, mesmo lá no Congresso Brasileiro, nessa foto aí que você está vendo, certo? Que é um é a Câmara, o outro é o Senado. Mesmo nessa questão da diferença, é importante que, que exista, certo? A oposição entre ideias. Beleza? E, muito importante para quem sai daqui hoje refletindo, é que democracia não é igual à ditadura da maioria. Porque muitas vezes a gente sai pensando, poxa, a maioria da população votou no Bolsonaro. Então o Bolsonaro vai ser nosso representante no poder executivo. Não, beleza? A maioria da população votou no Bolsonaro. Mas não é por conta disso que o Bolsonaro vai criar leis, até porque ele não cria lei, mas ele vai governar somente para essa maioria que votou nele. Não é assim que funciona. A democracia é diferente de ditadura da maioria. Porque mesmo que uma maioria vá lá e eleja uma pessoa, essa pessoa tem que governar para que todos possam viver bem. Quem diz isso? A Constituição Federal de 88, certo? Passando aqui rapidão por dois artigos da Constituição. Primeiro artigo da Constituição. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, no termos dessa Constituição. O que ele quer dizer com esse ou diretamente? Lembra que tem plebiscito e referendo? O plebiscito e referendo são maneiras diretas da gente votar um projeto de lei. Só que é muito difícil que isso aconteça no Brasil, porque tem toda uma mão de obra, tem todo um custo, então são raros os momentos que tem plebiscito. Um exemplo de plebiscito que ocorreu no Brasil foi na década de 90. Foi feita uma votação para saber se o Brasil ia voltar a ser monarquista ou ia continuar tendo presidente. Você sabia disso? É que vocês não eram vivos ainda. Mas no Brasil, na década de 90, eu já era vivo, foi feita uma votação para saber se o Brasil voltava a ser monarquista, ou seja, depois de mais de 100 anos, ou se ia continuar tendo presidente. E aí fizeram um referendo, um plebiscito, e o presidencialismo ganhou, tanto que hoje nós temos presidente e não temos o rei. Beleza? Outro artigo, o artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Então vamos lá. Estado Democrático de Direito. Falta 5 slides, está acabando. É um termo muito famoso, todo mundo fala na internet, fala na TV, mas a gente não consegue pensar muito bem o que é isso. O que é o Estado Democrático de Direito? Estado Democrático de Direito é como se fosse o contrato feito no Brasil para que a gente consiga viver em harmonia. Professor, ainda não entendi. É como se fossem as regras do jogo no Brasil. Esse é o Estado Democrático de Direito. São as regras do jogo. E ele é baseado na nossa Constituição. Por exemplo, se eu for lá e matar alguém, eu vou ser preso.
Por quê? Porque no Estado Democrático de Direito, no Código Penal, está dizendo que se eu matar alguém, eu vou ser preso. Só que, se não for pego em flagrante, eu tenho o direito a ser julgado, a ter um julgamento. Esse é o Estado Democrático de Direito. Então, você não pode, por exemplo, fazer um linchamento de alguém ir lá e, como é que eu posso dizer? Vingar essa morte. Porque o Estado Democrático de Direito defende que mesmo esse cara que possa ter cometido um assassinato, tem que ser comprovado que ele é culpado. E se ele não for pego em flagrante, ele vai passar por um julgamento para isso. O Estado Democrático de Direito defende que ninguém pode ser perseguido por sua escolha. Ninguém pode ser perseguido pela sua raça. E se você está fazendo isso, você está cometendo um crime. Então, o Estado Democrático de Direito, gente, nada mais é do que são as regras do jogo. Certo? É as regras do jogo no Brasil. Beleza? Explique isso mais detalhado, professor. Um Estado é limitado pela Constituição e pelas leis. Então, mesmo que, por exemplo, o Bolsonaro foi eleito pela maioria da população, ele não pode simplesmente criar uma regra para atacar diretamente a minoria. Por exemplo, supondo que pessoas que vestem camisas azuis votaram no Bolsonaro, pessoas que vestem camisas vermelhas votaram em outro presidente. As pessoas que vestem camisas azuis são a maioria, e por conta disso elegeram o Bolsonaro. Ok. Mesmo que o Bolsonaro tenha sido eleito por essa maioria, ele não pode, como presidente, criar uma lei ou mandar perseguir quem usa a camisa vermelha. Ele não pode fazer isso, porque o Estado Democrático de Direito, a nossa Constituição, as regras do nosso jogo, dizem que você não pode perseguir alguém por esse tipo de escolha. Então, tá vendo a diferença entre democracia e ditadura da maioria? Na ditadura da maioria, já que ela é maioria, ela pode mandar e desmandar, perseguir, matar, fazer o que quiser com a minoria. Mas não é esse o caso. Minorias e maiorias não devem ser subjugadas e colocadas umas acima das outras. Porque existe uma regra, que todo mundo tem que ser tratado igual, que ninguém pode ser perseguido. Beleza? Então eu quero que isso fique na cabeça de vocês, para que, por exemplo, vamos lá, a maioria no Brasil, sai uma pesquisa, e a maioria no Brasil acredita que a pena de morte é o melhor caminho como penalização para algum tipo de crime. Então, se você matar alguém, pronto, pena de morte. Mesmo que a maioria do Brasil, a maioria da população brasileira, acredite nisso, você não pode simplesmente instituir essa lei, porque ela vai contra a Constituição brasileira e vai contra o Estado Democrático de Direito. Entendeu o que é seguir as regras do jogo? Não é porque a maioria pensa de alguma forma que isso pode virar lei automaticamente. Para que isso vire lei, ela tem que respeitar a Constituição e o Estado Democrático de Direito. Beleza? Quero que isso fique bem claro para vocês. Para que às vezes a gente ouve, né? Ah, mas todo mundo acredita que a pena de morte é melhor que mim. Por que não vira logo lei? Porque existe uma Constituição que não deixa. Ah, mas quem fez essa Constituição? Os próprios brasileiros em 88. Baseado, e a gente viu isso na aula de sábado, a nossa Constituição é baseada nos direitos humanos da ONU. Então são reflexões importantes que a gente deve fazer. E, para finalizar, lembra do Montesquieu que fala só o poder detém o poder? A gente está vendo muita discussão disso, né, nos jornais, na TV. O Brasil é dividido em 3 poderes. Temos o executivo, aí com o Biroliro. Temos o legislativo. Legislativo é quem legisla, cria leis. Que é Câmara dos Deputados, Senado. Esse é o Rodrigo Maia. E temos o Judiciário, que é mandado hoje no Brasil pelo STF, pelo Dias Toffoli. Beleza? Temos, então, os 3 poderes: executivo, judiciário e legislativo. Como que um poder controla o outro? De maneira prática. Vamos lá. O legislativo, por exemplo, a Câmara dos Deputados, quer criar uma lei. E ela vai lá e cria uma lei assim, assim, assado. Essa lei não pode ferir a Constituição brasileira, porque a Constituição brasileira é a regra do jogo. Quem define se essa lei está infringindo ou não a Constituição? O Judiciário, o STF. Então, ele vai pegar a lei, vamos lá. Eu sou legislativo, fiz essa lei aqui. O Judiciário vai pegar essa lei e vai analisar. Essa lei vai contra a Constituição.
Então está vetado. Essa lei não vai poder existir, porque está indo contra a Constituição. Está vendo que é o judiciário travando o legislativo, o poder segurando o poder? Ou então, por exemplo, o legislativo quer ferrar com o presidente. E aí ele cria uma lei para que 50% do todo o dinheiro que a gente ganha seja investido na educação. O presidente pode ir lá e vetar essa lei. Fala, olha, se a gente fizer essa lei, vai acabar com o orçamento do país, o país não vai ter dinheiro, ferrou, não tem jeito. Aí o executivo vai lá e faz o quê? O presidente veta essa lei do legislativo. Então, o poder segurando o outro. Mesma coisa, se o presidente faz uma medida provisória que vai contra a Constituição, o judiciário vai lá e segura o presidente. Um poder segurando o outro. Se o executivo faz uma medida provisória que o legislativo não gosta, ele vai lá e segura o presidente. E agora chega uma definição, professor. Beleza, um poder segura o outro. Mas qual é o poder que manda mais? No final das contas. Vamos lá. A nível de Constituição, o STF é o que mais manda. Ele que decide se está dentro da Constituição ou não. Beleza? Beleza. Mas entre executivo e legislativo, qual que manda mais? Quem que você acha? É o presidente ou é a Câmara? Pois é, quem manda mais no Brasil, no final das contas, é a Câmara. Mas como assim se eu votei no Bolsonaro? Beleza, você votou no Bolsonaro. Mas olha, vamos ver se você entende o raciocínio. Se 51% da população votou no Bolsonaro e 49% votou em outro candidato, o Bolsonaro ganha. Só que o Bolsonaro é uma pessoa que representa 51%. Então as outras 49% ficarão sem representação no executivo. Não tem ninguém lá que pense como eles. Já na Câmara dos Deputados, como é diluído e existem mais de 500 deputados, se 51% votar em deputados que pensam dessa forma e 49% votar em deputados que pensam dessa forma, lá na Câmara dos Deputados nós temos metade de deputados pensando de uma forma e metade de deputados pensando em outra. Então, naquele consenso, sabe, naquele poder do debate, vai ter um equilíbrio para que se no final chegue no consenso. Então, a Câmara e o Senado são os órgãos que mais representam o Brasil, mais do que o presidente. Porque o presidente é uma pessoa só, que pode ser eleita por 90% ou por 51%. Vai representar uma forma só um tipo. Na Câmara, não, isso é destrinchado, é distribuído. Tem oposição, tem gente que pensa de uma forma de esquerda, de direita. Então, lá tem um equilíbrio. No final das contas, o legislativo é quem mais representa o Brasil. Eu sei que dói falar isso pra gente, porque lá tá cheio de corrupto, né? Todo mundo lá, tipo, pô, bando de ladrão, mas o que é o certo, então, fazer? Não eleger deputados corruptos, porque lá é a votação que realmente importa. São eles que fazem as leis no Brasil. Quantos por cento vai ser investido em quê? Certo? Para onde vai ser destinado o dinheiro? Beleza? Pois é, esse é um choque que muitas vezes a gente tem. Tanto que, se o legislativo faz uma lei e manda para o presidente, e o presidente vai lá e veta essa lei, fala, não quero, tá ok, isso aqui não é para mim. O legislativo pode derrubar o veto. Ou seja, a lei que ele fez de início pode ser exigida e pode continuar. Porque o presidente veta. O legislativo pode derrubar o veto. Beleza? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Temos um quarto poder também, né? Que é o poder da mídia, tanto das emissoras como do Facebook. Mas diz você, tem futuro essa democracia? Quanto tempo você acha que dura? Quando os debates não mais acontecem, quando a oposição é taxada de minoria que deve se matar a oposição, você acaba com o ambiente da democracia. Porque o importante é o diálogo. E é nisso que é pautada a nossa democracia. Beleza? Valeu, é nóis. Obrigado pela aula. E só uma imagem para a gente ficar feliz. É o corintiano sofrendo, me deixa muito feliz. Deixa você também? Não sei, né? Mas, enfim, é isso. E é nóis, galera. Valeu, valeu, valeu.